Busca por novos contratos, possível nova punição da liga, será? Dramas, tragédias, draft suplementar e uma novelinha que insiste em não acabar. Esse é o primeiro vídeo depois de 2 semanas, por conta da Copa do Mundo, confesso, o alcance não é tanto quanto a gente espera durante esse período, mas estamos de volta com o NFL News, trazendo algumas notícias que a NFL separou pra gente nessas últimas 2 semanas, para só nos inteirarmos um pouco do que tem acontecido na liga. Então, se você está aqui, deixa aquele like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Nós somos 473 e quero chegar até os 400, até os 500 no dia 9 de setembro de 2026, início da temporada regular. Você pode ajudar, então começa fazendo isso desde agora. E se já fizeram tudo isso, estão prontos para o vídeo? Vamos embora. Então, solta a vinheta. Muito bem, pessoal. Começando o vídeo aqui, vamos falar de Buccaneers, mais especificamente sobre 2 jogadores do Tampa Bay Buccaneers, o quarterback Baker Mayfield e o linha defensiva, jogador de interior de linha ofensiva Vita Vea, que estão ambos buscando aí seus novos contratos, ambos com 31 anos, em ano de contrato, ou seja, estão no último ano do seu contrato mais recente e buscam aí por um novo vínculo com a franquia, ou talvez, uma troca, sair da franquia, talvez isso por parte de Vita Vea. Eu acho que por parte do Baker Mayfield nem tanto, já que o Mayfield ele está disposto a conversar a respeito disso até o training camp. Acabou o training camp, ele não conversa mais sobre isso até o final da temporada. O que para a franquia é muito bom. Por quê? Vamos esperar o que Mayfield tem para oferecer para nós, para a gente aí sim sentar e fechar um contrato de longo prazo, sei lá. Talvez seja isso que pesa mais, talvez nem tanto os valores. No caso do Mayfield, acho que no caso dos dois, o valor. Só que para o Mayfield, o tempo de contrato não é tanto problema por ele ser quarterback, tá certo? O tipo de jogo dele é mais arriscado, um jogo muito mais, vamos dizer assim, voraz. É um cara que não liga de tomar pancada e isso é preocupante, já que ele sofre muito com lesões, mesmo quando isso não o afasta dos jogos, mas ainda assim sofre, o que prejudicou o ano passado dele, por exemplo. E uma hora isso vai cobrar seu preço e ele vai perder jogos por causa disso. Talvez esse seja um dos pesos em cima dessa balança para tentar equilibrar aí valor, tempo de contrato para o jogador. Já o Vita Vea, jogador de linha ofensiva com 31 anos, já começa a entrar no seu declive de profissão, seu declive de jogador da linha defensiva? É bem provável que sim. E já que nós tivemos Jeffrey Simmons assinando aí um novo contrato, um novo recorde de contrato aí para jogador de interior de linha defensiva lá com o Tennessee Titans, é muito provável que o Vita Vea esteja interessado em também bater recordes ou então se aproximar disso, já que ele tem sua devida importância para a franquia de Tampa. O problema é que talvez ele queira um contrato de 4, 5 anos e um jogador da posição dele com 31 anos com um contrato desse tamanho talvez não seja atrativo para a franquia e eles prefiram deixar passar e se livrar dele como free agent ou talvez uma tag. Será? Duvido, acho que a tag seria colocado no Baker Mayfield e aí eles deixariam o Vita Vea vazar no ano que vem. Talvez. Muita coisa ainda vai passar embaixo dessa ponte em Tampa. Agora, você, torcedor do Tampa Bay Buccaneers, ou você, qualquer um aí, fã de futebol americano, que gosta de um desses 2 jogadores ou dos 2, diga aí, o que eles merecem? Qual o valor que você pagaria para eles? Baker Mayfield sai dos 30 milhões para 50 milhões, será que é pedir demais para o quarterback? Ou será que seria ele pedir demais esse valor? Diga aqui nos comentários, quero saber a sua opinião. Rashee Rice ficou 30 dias preso. Quando saiu ali ainda em meados de junho, ele saiu dando uma acelerada violenta no carrinho popular dele ali, Como se ele já não tivesse enfrentado problemas com a justiça por causar acidentes por conta de um racha. Ele sai cantando o pneu da frente da prisão, esperto demais. E ainda por cima teve que fazer uma cirurgia de reparo para retirar alguns detritos que ele teve, que apareceram no joelho direito por conta de uma cirurgia para restaurar ligamentos que ele fez aí há algum tempo já.
Porém, todavia, entretanto, não é exatamente da situação atual dele, ou dessa situação até o mês de junho. A pergunta que eu quero fazer, e que fica a questão aqui é, será que a Liga vai puni-lo novamente? Ele teve, acho que foram 6 jogos de punição no ano em que ele provocou o acidente, e aí quando ele voltou ainda contundiu o joelho, ficou todo esse tempo afastado, e aí ele teve que cumprir 30 dias de prisão depois que terminou a temporada, e ainda o infeliz tem a brilhante ideia de que burlar os termos da sua condicional e puxou um cigarrinho do capeta aí, foi pego no exame antidoping e acabou sendo preso por mais 30 dias lá no condado de Dallas. Consequência, vamos ver se terá. Eu sei que a franquia e o Reed esperam ele para o training camp, que vai começar daqui uns 15 dias mais ou menos, para participar dos treinamentos e assim chegar mais inteiro para a primeira semana. Isso se a Liga não puni-lo novamente, nem que seja com mais 1 ou 2 jogos, que eu duvido que possa acontecer. Duvidar não, também é demais. Mas será que eles vão dar mais de 1 jogo de punição para o Rashee Rice caso isso aconteça? Só o futuro dirá pra gente. Você, fã de futebol americano, fã dos Chiefs, rival ferrenho da franquia de Kansas City, por enquanto. E aí, daria para ele uma punição? E qual o nível da punição que você daria para ele? Diga nos comentários. Calais Campbell está numa situação bem complicada. Se você foi acompanhando aí no Twitter ou em qualquer outra rede social ou mesmo aqui no YouTube, qualquer notícia a respeito de tragédias envolvendo jogadores da NFL, é bem provável que você ouviu sobre Calais Campbell, o DL, que já está no seu 19º ano, na sua 19ª temporada pela NFL. Nem achei que era tanto tempo assim. Faz muito tempo que ele está na NFL, está com 39 anos, ele pode ser, ou será, né, o jogador de linha defensiva com maior idade, o mais velho jogador de linha defensiva na NFL, só que ele passou por uma tragédia gigantesca, a morte da mãe. Porém, todavia, entretanto, a questão é muito mais agravada porque o suspeito disso tudo é o seu irmão, Ciarre Campbell, que, segundo informações aí na internet, sofre de problemas mentais. Alguns dizem que inclusive é esquizofrenia, o que pode ter influenciado a prática do delito por parte do irmão do Calais Campbell. E a dúvida que bate é, será que, enfrentando esse tipo de situação, ele vai jogar ou vai começar a temporada jogando pelo time do Baltimore Ravens? Será que ele vai ter psicológico para isso? E digamos que ele tenha um psicológico um pouco mais forte e use o futebol para tentar meio que anestesiar ou para tentar explodir, né, sair, tirar essa dor de dentro dele. Será que ele vai ter cabeça para jogar bem? Fica aqui a dúvida. Exemplo, o Ward, lá que passou pelo 49ers, que teve também uma tragédia familiar, né, com a perda da sua filha, não quis nem ficar mais em São Francisco por causa das lembranças, coisa e tal, e não jogou bem aquele ano. Então a pergunta fica porque sim, algo forte que aconteceu na vida dele e que pode sim acarretar em desempenho ruim. E nesse momento a gente se preocupa muito mais com a mente dele do que com a situação dele com o time. Pelo menos eu não sou torcedor do Baltimore Ravens, eu não sei você, torcedor dos Ravens, o que diria a respeito dessa situação caso ele decida não jogar pelo menos as primeiras semanas para deixar a poeira baixar um pouco mais, aliviar mais a mente. Diga nos comentários o que você pensa a respeito disso. Espero que ele esteja bem, espero que ele consiga absorver isso bem e que ele consiga lidar com a situação, que não é fácil, obviamente, mas infelizmente tem que lidar com ela. Brandon Sorsby, talvez você tenha ouvido e visto muito esse jogador ou esse nome nos podcasts e vídeos aqui do YouTube, Reels do Instagram, no Twitter e qualquer outra rede social, como até o Facebook, caso você ainda tenha o Facebook. Esse cara, quarterback do college football, que começou ali em Indiana, depois foi para Cincinnati e tinha se transferido recentemente para Texas Tech, acabou sendo suspenso pela NCAA por uma besteirinha qualquer, né? Mais de 90 mil dólares em apostas esportivas que esses jogadores sabem que é proibido fazer. Sabem. Pô, Isaac, mas não é só ele que faz. Tá certo, não é só ele que faz, mas ele foi pego porque ele
fez uma besteirada gigantesca em 2 anos, fazendo mais de 3 mil apostas. Isso em 2 anos dele em Indiana, apostando inclusive no próprio time, mesmo que ele não tenha viajado com o time, mesmo que ele tenha apostado na vitória e não na derrota do time, mesmo que o time fosse uma caca naquele período. Além disso, ele depois que ele se mudou para Cincinnati, ele ainda apostou em outros esportes, basquete da NCAA, apostou até no basquete, acho que do país asiático, nem me recordo qual país foi que ele apostou, sabendo que não pode fazer. Tanto é que depois que ele foi para Cincinnati, ele começou a fazer depósitos para essas apostas em contas de laranjas, né, de terceiros. Ele sabia que estava errado, e fez caca. Beleza, isso vocês já ouviram bastante. Outra coisa que vocês já ouviram, ele acabou sendo punido pela NCAA, não ia jogar, entrou com ação contra a NCAA em um condado qualquer ali, que eu não vou me lembrar o nome, que eu nem fiz questão de ir atrás, e conseguiu uma liminar que permitia que ele voltasse. Só que aí a conferência da qual Texas Tech faz parte pegou pesado demais. E aí os times começaram a falar contra, dar um jeito nesse cara aí, porque se ele estiver no time a gente não joga contra você, e aí o negócio ferrou. Beleza, ele acabou abrindo mão dessa passagem por Texas Tech e se declarou apto para o draft complementar da NFL. Isso ali no limite da data para se declarar para um draft complementar. Obviamente que a NFL falou, ah é? Não. Por conta de tudo que você fez, a NFL gosta de ser ilibada, coisa tal, como se não tivesse tanta caca dentro da NFL, né? Mas beleza. Mas já chegar com um nível de caca desse tamanho, fez com que a NFL falasse, não, nós não vamos nem fazer draft suplementar nesse ano de novo, pelo 3º ano seguido. E beleza, ele vai voltar pro college? Não, ele não pode voltar pro college, já que se declarou para o draft suplementar, mesmo que ele não aconteça. Ele vai ficar um ano parado. Ele poderia ir para a CFL? Poderia. Ele até tentou. A CFL falou, não queremos você aqui. Ele pode tentar mais para frente algum time aí da UFL. Se eles pegarem para um practice squad, alguma coisa assim, pode ser que aconteça. Porém, todavia, entretanto, se ele ficar um ano, mesmo que ele treine rigorosamente, mês a mês, dia a dia, semana a semana, não importa da qual forma você vai falar sobre esse tipo de assunto, e esteja em forma no ano que vem, você acha que estando apto para o draft do ano que vem, que ele vai estar e provavelmente vai se declarar, algum time vai se arriscar com rodadas altas de draft para selecionar esse quarterback? Um ano parado, confusão gigantesca com apostas fora de campo. É bem capaz que ele se torne um undrafted free agent. Depois do draft ele vai ser escolhido por alguém. Se isso acontecer, se ele não for escolhido ano que vem de forma nenhuma, o recado está mais do que dado. E aí vai faltar um pouquinho mais de vergonha na cara da própria NFL e começar a punir melhor algumas outras cacas feitas por jogadores que já estão na NFL. Aí fica para ideia de cada um. O que você acha sobre isso? Diga aqui nos comentários. Terrion Arnold, agora ex-cornerback dos Lions, tá bem enrolado e provavelmente vocês também já viram, leram, ouviram muito sobre a situação. Ele tá muito enrolado com a justiça, apesar de ter já pago o seu, a sua fiança, né, 1 milhão de fiança. Ele está sendo acusado aí de cárcere privado ou sequestro, seja lá o que você preferir, além de roubo e mais algumas complicações. Só que ele, como assim, já está em liberdade, ou na verdade vai responder em liberdade, porque, como eu falei, ele pagou a fiança de $1 milhão, o que prova que a justiça em si não é lenta, ela só... A gente é que não tem dinheiro para agilizá-la, né? Porém, todavia, entretanto, vamos lá. Os efeitos das ações já foram sentidos por ele e ainda só estão no começo, porque ele já foi dispensado dos Lions, e é quando ele é dispensado, nesse caso, ele está nas waivers, e qualquer time poderia pegá-lo, só que aí tem que assumir o contrato que ele tinha com o time dos Lions. Passou por toda a waiver, ninguém quis, agora, ao se tornar free agent, qualquer time pode selecioná-lo e aí dar um novo contrato para ele, e aí ele vai ter que aceitar ou não essa oferta feita para qualquer time. Aí fica a pergunta, existe algum time interessado? Pois é, segundo Adam Schefter, parece que existem ao menos aí 3 times interessados. Quem seriam eles? Chiefs? Browns?
que outros times costumam contratar aí delinquentes para os seus rosters? Quem você acha que seriam os interessados numa possível contratação de Terrion Arnold? E será que vão contratar com risco dele pegar prisão perpétua, já que a situação aconteceu na Flórida e crimes como esses são passíveis de perpétua? É difícil um time querer oferecer um contrato, por menor que ele seja, para um jogador que pode correr o risco de nunca mais estar dentro da NFL, mesmo assim, ainda com um contrato em mãos. E aí fica muito arriscado. Eu, como GM, jamais chegaria perto de fazer qualquer menção à possível ideia de querer contratá-lo. Ainda mais contratar um cara desse. Pelo menos enquanto a situação na justiça não terminar. Depois disso, vai caber a cada um dos GMs a entender se ele foi injustiçado, se ele se arrependeu, se quer dar uma segunda chance para ele. Vai depender muito de cada um dos gerentes das franquias e até mesmo dos donos, por que não? E como citado na nossa introdução, novelinha mexicana que insiste em não acabar, já que Brandon Aiyuk, e eu tinha falado que nem ia fazer mais vídeos sobre Brandon Aiyuk, hein? Ai... Não, o nariz já é grande assim natural, ele não cresceu por causa disso não, tá, gente? Brandon Aiyuk continua fazendo suas presepadas na internet, tentando provocar o máximo possível John Lynch e Kyle Shanahan para conseguir uma dispensa para que ele seja contratado pelo Commanders. Ele jura com todas as forças que, sendo dispensado, o Commanders vai oferecer um contrato para ele, porque ele é amicíssimo de Jayden Daniels. Ok, ele está fazendo aí vários reels, várias postagens, tecendo todos os elogios para os Commanders, para alguns jogadores da franquia, também falando um monte de abobrinha para os 49ers. E o que isso está fazendo? Está cansando a gente. Está cansando a gente. E aí até esses dias aí eu assistindo uma das lives, acho que foi, não me lembro se foi no NFL Etc. ou se foi no Zona Neutra, que estavam falando sobre a situação do Aiyuk, que o 49ers está queimando o jogador. Aí eu comentei lá, falei assim, não é o 49ers que está queimando o jogador, ele está se queimando com o 49ers e com os outros 31 times da liga, porque o que ele está fazendo todos estão vendo. E, sinceramente, só se for muito, mas muito necessário, algum outro general manager vai atrás do jogador para troca, porque agora o 49ers não vai dispensar ele nem a pau. Não vai mesmo. Bem, acho que não vai. Se já não dispensou até hoje, não vai dispensar mais, pelo menos não nesse ano. Por que eu falo isso? Você está querendo provocar? Tá, então se você quer ir para o Commanders, eles que venham trocar por você. Você vai ficar aqui parado, sem fazer nada. Nós vamos pagar o seu salário se você jogar. E como você não vai jogar, se eu fosse o time, colocaria ele em alguma lista de reservas aí por qualquer tipo de contusão fora do futebol, para ele ficar ali parado, e estando parado ele não recebe o salário base, porque para receber ele tem que treinar e jogar. E deixa ele parado. Que time vai querer contratar ele? Parado, gordo, fora de forma, com um joelho que foi operado com múltiplas lesões ligamentares, vai lascar a vida dele, já que ele está se queimando, deixa alguém vir atrás dele, se tiver interesse. Nem que seja por uma troca de 7ª rodada de 2029. Para mim, sem problema nenhum. Desde que ele aprenda a lição, se é que vai aprender. Não aprendeu até hoje, creio que não aprenda de novo. E nesse caso, o Chan estava certo, porque pau que nasce torto nunca se direita. E acho que é o caso do Brandon Aiyuk. 2 temporadas fora, lesão grave no joelho, encheu as paciências depois do novo contrato, que ele sofreu a contusão, e fez docinho para voltar ou para continuar fazendo os tratamentos, e aí virou a cara com os 49ers, e é a novela que a gente está vendo até agora. Se eu fosse dono do 49ers, se eu fosse o dono, eu chegaria para o John Lynch e Shanahan e falaria assim, se por um acaso esse cara voltar a jogar pela minha franquia, eu mando vocês dois embora. E aí deixa ele só ali cozinhando, né? Deixa ele cozinhando, a banho-maria. Se alguém se interessar, não impeça ele de treinar, deixa ele treinar, faz recuperação se for o caso, só não coloque ele para jogar. E ponto. E aí nós vamos ver o que vai acontecer. Se precisar de troca, aceita a troca que vier, porque aí o contrato vai embora junto. E os outros que arquem com as consequências de quem está contratando.
Bem, pessoal, essas foram as notícias para os vídeos de hoje. Espero que você tenha gostado. Se chegou até aqui e não é inscrito, se inscreva, deixa o like porque isso ajuda bastante o canal. E se você já fez tudo isso, muito obrigado. Espero que você tenha gostado. Vamos embora para mais touchdown. Até a próxima. Valeu!